Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Toque de Classe Futebol no outro nível aqui pela RVC. Como vocês sabem, é a única mesa de fato do jornalismo, né? Mesa redonda de fato do jornalismo esportivo brasileiro, pelo formato da mesa, né, Fábio? Obviamente. E vocês já perceberam também que do meu lado esquerdo, do lado direito da tela, nós temos a figura do Fábio Marcondes, que vai junto comigo e tem feito nos nossos programas discutir assuntos de dentro e de fora das quatro linhas. Às vezes dentro, às vezes fora, né, Fábio Marcondes? Jornalista, comentarista, narrador Fábio Marcondes. Diga olá para os nossos telespectadores, já dizia Silvio Santos. Oi. Já falou, mas era olá, mas tudo bem. Oi, olá. Perfeito, senhores. Bom, o tema inicial do nosso programa, lembrando que, diferente dos outros programas, né, eles dão os temas difusos e depois centralizam. A gente faz o contrário, a gente dá um tema inicial e depois a gente disseca esse tema, né? O tema do nosso programa de hoje é paulistas versus cariocas. Por que tem aumentado a diferença tanto técnica quanto financeira entre os quatro grandes de São Paulo e os quatro grandes do Rio de Janeiro? Perfeito, senhor Fábio Marcondes? Perfeito. E aí a gente vai remontar a nossa tenra infância, quando tínhamos campeonato carioca, e eu vou dizer o que eu disse meses atrás no programa que nós fizemos sobre campeonatos regionais, a respeito de como o campeonato carioca era bem visto e bem quisto pelos paulistas, inclusive, surpreendendo até na audiência de uma antiga TV que não existe mais, que era a antiga TV Manchete, lembra da família Bloch? Bom, senhores, então vamos lá. Senhor Fábio Marcondes, há alguns anos nós estamos percebendo aí alguns movimentos, alguns vetores. Então você tem o Flamengo consolidado como o maior time do Rio, não estou falando camisa, torcedor. Estou falando matéria de desempenho e organização e questões econômicas, financeiras, saber utilizar a marca Flamengo, porque a marca Flamengo é tão valiosa quanto a marca Botafogo, a marca Vasco da Gama, a marca Fluminense. Estou falando do ponto de vista camisa, peso, história. A gente tem esse vetor para os cariocas. Um outro vetor carioca é o constante, digamos, o baixíssimo desempenho das equipes cariocas nos campeonatos nacionais. Aí você pega Vasco da Gama, Botafogo e Fluminense numa escala intermediária. O último campeão brasileiro que nós tivemos foi o Fluminense em 2012 e o último campeão da Copa do Brasil vindo do Rio de Janeiro foi o Flamengo em 2013. Em contrapartida, você tem no estado de São Paulo, que salva uma situação ou outra, você tem uma hegemonia de Palmeiras e Corinthians. O Corinthians, porque ele está ainda vivendo o sucesso da filosofia implantada pelo senhor Mano Menezes em 2008, e essa filosofia vem carregando o time às conquistas das mais diversas, de campeonato regional até mundial. Você tem o São Paulo Futebol Clube, que mesmo com as dificuldades e o envelhecimento no seu corpo diretivo, né, fazendo com que o São Paulo, de maneira surpreendente, fique sem levantar canecos, pelo menos nos últimos 7 anos, mesmo assim, com esses problemas todos, o São Paulo Futebol Clube tem, né, feito bons campeonatos. Já tem o Santos Futebol Clube, que tem uma filosofia de jogo própria, muito similar a do Corinthians, só que futebol mais leve, aquela coisa mais praiana, e tem uma categoria de base poderosíssima, e todos sabem disso, é só frequentar e saber como frequentar, que eu falo, é viver a questão das categorias de base. E é um time que sempre, no mínimo, belisca um título regional, paulista, né, no caso. E o Palmeiras, que desde a construção da finalização do Allianz Parque, vem financeiramente tendo, né, resultados agradabilíssimos do ponto de vista cash, que acaba, esse dinheiro vai sendo despejado na equipe principal, e é natural, né, Fábio? Sim. Você tem time bom, você vai ser campeão, a não ser que aconteça uma hecatombe, se bem que no 2017 o Palmeiras não levantou o caneco, justamente por questão gerencial de técnico, segundo eu, obviamente, mas, para vocês terem uma ideia, 2018 o Palmeiras vai fechar com superávit de 600 milhões de reais. Isso posto, já dando o cenário para você, você acha, quais seriam as principais causas, segundo você, Fábio, dessa distância entre cariocas e paulistas? Olha o movimento aqui, olha o movimento na mesa aqui, ó. Sim. Que parece
que está se separando, a coisa está começando a ficar distante, até, quem sabe, ou sei lá, se tornar irreversível do ponto de vista econômico. Pois não. Então, Robson, essa diferença, tanto tática como técnica, quanto financeira, dos times do eixo Rio-São Paulo, enquanto você estava falando, estava dando a lida aqui, já vem desde 2008. Sim. Porque nós tivemos, em 2008, o campeão brasileiro foi o São Paulo. São Paulo estava na crista da onda, porque o São Paulo tinha... Foi o tricampeonato do São Paulo. Foi o tricampeonato, 6, 7, 8. E o São Paulo tinha investidores que bancavam... A gestão do Juvenal foi muito boa. A gestão do Juvenal era boa e tinha dinheiro em caixa. Sim. E você sabe que no futebol brasileiro você tem dinheiro, você monta um time bom. Em 2009, nós temos o campeão brasileiro, Flamengo, que tinha bala na agulha. Que inclusive o patrocinador do Flamengo à época, se eu não me engano, era o mesmo de São Paulo. Se eu não me recordo a minha memória aqui. Patrocinador que você fala? É o patrocinador master na camisa. Sim, em 2009, ainda o Flamengo era patrocinado pela Petrobras. Sim. Que era o Lubrax. Está continuando. Em 2010, nós temos o Fluminense, quer dizer, não temos nenhum time de São Paulo. Por quê? O São Paulo tinha saído do Juvenal, o Corinthians voltava da Série B, o Palmeiras estava caindo para a Série B. 2010? Não, ele caiu em 2012, mas o Palmeiras em 2010... O Palmeiras estava em transição. O Palmeiras em 2010 já não contava mais com o Parque Antártica. Já não tinha o Parque Antártica, que estava em reforma. Estava em reforma, já estava sendo destruído. O Santos também estava com um time envelhecido, ou seja... No 2010 o Santos estava revelando Neymar mas ainda eram jogadores. E o Fluminense... Tinha investimento da Unimed. Era o início do investimento da Unimed. Não, no início, já era o final, porque é desde 95. No meio, isso, já era o começo da grande parte crise. Do fim. Ou seja, o Fluminense tinha um baita de um time. Então, quer dizer, você viu que de 2008 para cá nós falamos o quê? Teve aquele um carioca, um paulista. Um carioca, um paulista. E tudo voltado dentro do quê? Do dinheiro. Investimento em grana. Bom, o assunto mal começou, nós já temos intervalo, para você ver como o programa hoje vai ser riquíssimo. Vamos para o primeiro intervalo do Toque de Classe Futebol no outro nível e já voltamos. Retornamos, amigos, com o Toque de Classe Futebol no outro nível. O Fábio, no bloco anterior, ele deu um pequeno, fez um pequeno raio-x de 10 anos para cá, e fora o eixo Rio-São Paulo, que conquistou campeonatos, fora do eixo Rio-São Paulo, nós tivemos em 2013 e 2014, aproveitando que eu estou com a camisa azul, só o Cruzeiro. Acho que ia falar, teve esse ato... 2013, 2014 o Cruzeiro, porque aí nós tivemos, eu parei em 2011, né, que foi o Fluminense. Não, 2010. O Fluminense. 2011, Corinthians, 2012, aí Fluminense. Aí 2012 o Fluminense campeão de novo, o último ano da Unimed no Fluminense. 13, 14 o Cruzeiro 15, quebrou esse eixo Rio-São Paulo. 15 o Corinthians, 16 o Palmeiras, 17 o Corinthians. Aí de repente os cariocas somem do cenário de outra vez. Aí por quê? Flamengo tem a crise financeira. Crise financeira não. Política. Política. Perdão, política. No final da gestão daquela moça lá. Porque o final da Patrícia Morim. Que deixou muita coisa em aberto. A ex-nadadora Patrícia Morim, que virou presidente do Flamengo. E aí chega o Bandeira de Melo para recolocar o Flamengo nos trilhos. Do ponto de vista financeiro, ele conseguiu. Desportivo, ele deixou algumas coisas a desejar. Mas financeiramente, o Flamengo hoje é um dos times mais ricos do Rio de Janeiro. Não, ele é o mais rico. Ele é o mais rico. E aí você tem 2017 Corinthians e agora 2018... Tá perigando o Palmeiras. Aí pode ser que o Palmeiras... o Palmeiras está com meia mussarela, meia portuguesa na mão. Com o título aí. Meia portuguesa você fala, é meia pizza portuguesa. Então, quer dizer, aí você pergunta, mas cadê os times cariocas? O Flamengo dos cariocas no atual Campeonato Brasileiro, levando em consideração
que até nesse momento nós estamos na 31ª rodada, o Flamengo é o terceiro. No dia da gravação do programa, 32ª, terceiro colocado. O Flamengo tem o segundo colocado. Aí você tem um Botafogo lutando de novo para não cair. Mais uma vez. O Vasco lutando de novo para não cair. E se o Vasco cair, é o 4º rebaixamento em 10 anos. Caiu a primeira vez em 2008. Entendeu? É o 4º em 10 anos. E o Fluminense tentando se remontar depois do fim da Unimed. Então, quer dizer, do fim do patrocínio. Do fim do patrocínio da Unimed. Então, quer dizer, para o futebol carioca isso é muito ruim. E aí você vê, aí você completa, um futebol paulista que mesmo aos trancos, solavancos e barrancos, conseguiu se manter entre os 10 primeiros. Você teve um Corinthians campeão um ano sim, um ano não. Um Palmeiras campeão um ano sim, um ano não. Mas você tem um Santos revelando jogadores, mas não chegando ao topo da tabela. Mas bem, nos torneios bem. E um Palmeiras que também... O São Paulo agora. Se reinventou. E um São Paulo que está precisando ser campeão. Porque o São Paulo, o último título brasileiro... Foi em 2008. Foi em 2008. São o último título do São Paulo foi a Sul-Americana em 2012. De expressão foi uma meia Sul-Americana em 2012, porque eu não posso considerar um São Paulo campeão, porque o time do Tigres correu no segundo tempo. Mas é o São Paulo, na minha opinião, o São Paulo é campeão, ele é campeão, a gente brinca. A gente brinca que o São Paulo é campeão. Quem não quis jogar foi o Tigres, que saiu correndo. Se ficou apenas batendo no jogador do São Paulo o jogo inteiro e no intervalo promoveu aquela confusão toda. E não voltou. Não voltou. Entendeu? Então, a gente brinca que o não campeão é o Tigre. O São Paulo é legítimo campeão. E querendo ou não, já são 6 anos, ou seja, é muita coisa. Para um time que tem a camisa que tem o São Paulo, para a estrutura que tem o São Paulo, é muito pouco. Ótimo. Você falou sobre Vasco da Gama, né? Perigoso. O Vasco da Gama, até a gravação desse nosso programa, ele está lutando, infelizmente, para evitar o seu quarto descenso. Eu falo desse jeito do Vasco da Gama, que eu tenho um carinho muito grande pelo Vasco e pelo Botafogo. Porque para essa atual geração é muito fácil falar e desdenhar os times cariocas, mas na minha geração, eu que nasci nos anos 70, você lembra que nos anos 80 o Campeonato Carioca ele era passado... Vou repetir essa história de novo. O Campeonato Carioca nos anos 80 ele era passado pela extinta TV Manchete. E só depois... Só depois. A audiência no estado de São Paulo era bem alta. Maciça. A ponto de a Globo querer comprar os direitos televisivos do Campeonato Carioca via caixa d'água, aquele antigo Cartola. A Globo ia comprar os direitos de transmissão do Campeonato Carioca para não passar o Campeonato Carioca. Acredita numa coisa dessa? Sim, a Rede Globo Televisão. O Campeonato Carioca Quem impediu a época que isso acontecesse, o Campeonato Carioca continuasse passando na TV Manchete, com a narração de Paulo Stein, comentários de Márcio Guedes, Sim. e reportagens de Alberto Léo, lembro dessa equipe. Quem impediu... Uma das equipes mais icônicas da televisão. Acho que tem tudo a ver, tem cara de Rede Manchete, né? Quem impediu... e isso foi o então diretor de futebol do Vasco da Gama, seu Eurico Miranda. Então, o Eurico Miranda ele prestou grandes desserviços ao futebol brasileiro. Mas se a gente pudesse lembrar de uma coisa que ele fez de bom para o futebol carioca, foi isso. Ele não permitiu que os direitos fossem entregues, porque o campeonato não ia simplesmente passar. Olha que absurdo. E eu estou falando isso por quê? Porque nós aqui do estado de São Paulo, nós lembramos com muito carinho das equipes cariocas nos anos 80. Uma coisa que eu lembro que é bem emblemático para mim, assim, em termos visuais, tá? Eu vou lembrar. Sim. Eu vou lembrar das meias listradas. Eu lembro da meia listrada do Flamengo, vermelho e preto, que os jogadores usavam. A meia listrada do Vasco, que era preto e branco. A meia listrada do Fluminense, né? Sim. Tinha jogo que jogava meia listrada, tem jogo que não. E a meia cinza do Botafogo. Que era espetacular. Eu lembro muito das meias, que isso povoa a minha infância. Eu lembro das equipes cariocas, né? Eu lembro que entre 84 e 85 eu assistia jogos do Fluminense para ver o casal 20, Washington e Assis. Infelizmente, os dois já faleceram. E também eu lembro com muito carinho, né, do jogador. Outro dia nós lembramos sobre um programa que nós fizemos sobre jogadores sul-americanos do futebol brasileiro. Eu lembrei com muito carinho do Romerito, que foi o grande, junto com outros jogadores ali na minha infância, que
que fez alegria, a gente lembra com muito carinho. Então é muito fácil inclusive eu não vou falar o público não, é muito fácil para a mídia esportiva de hoje, esses novos jornalistas, neojornalistas, desdenharem as equipes cariocas. Mas quem tem mais de 40 aí lembra... Entre 30, de 30 em diante. Não, mais, porque tem jornalista de 30 e poucos anos, inclusive numa emissora aí, que anda desdenhando bastante. Mas, enfim, vamos para o nosso último bloco, né? Após o nosso último, no retorno do nosso último bloco, eu vou deixar uma questão em aberto. Aliás, eu vou falar só depois, no retorno do nosso último intervalo, eu vou lançar um desafio para Fábio Marcondes, para arrumar um jeito de ressuscitar o querido futebol carioca. Vamos para o nosso último intervalo, toque de classe futebol no outro nível. Já voltamos. Voltamos, amigos, para o toque de classe futebol no outro nível, nosso último bloco, Fábio Marcondes. A gente falou, praticamente foi encerramos outro bloco falando de forma saudosista sobre as equipes cariocas, né? Vamos lá, o principal problema, vamos lá, rapidamente, tá? Eu vou falar, você responde o que é, uma palavra só para mim falar do principal problema. Aí a gente vai tentar trabalhar com soluções. Principal problema do Flamengo hoje. Aí você fala, eu falo a minha, tá? Principal problema do Flamengo? Vai. Tem muito jogador e pouca bola. Perfeito. O meu é falta de estádio próprio. Vasco da Gama. Eurico Miranda. Botafogo. Estrutura de gerenciamento. Perfeito. Botafogo, na minha opinião, sabe utilizar muito mal os seus torcedores fora do Rio de Janeiro. A torcida do Botafogo no Rio, fora do Rio, é muito maior que na capital do Rio. Fluminense. Estruturação também. Estruturação, eu acho que, vamos lá, a categoria de base do Fluminense... Mal aproveitada. Você acha mal aproveitada, mas ela fornece jogadores. Muitos. Só que, na minha opinião, o problema do Fluminense é ainda estádio. Eu preciso de um estádio pequeno, que ele possa mandar seus jogos, uma coisa de 25, 30 mil pessoas, porque quando você tem estádio... Qual que era o antigo estádio do Fluminense? O estádio, acho que é Jaime Schwartz, que é o das Laranjeiras, aquele antigo lá, que fica no bairro das Laranjeiras, do lado do Palácio do Catete do Governador. Ou seja... Um bairro lindíssimo, viu, Fábio? Ou seja, o time do tamanho do Fluminense, da história que tem a Fluminense, por que não conversa com a prefeitura e remodela o estádio? Refaz a sua história. E ficaria charmosíssimo. Charmosíssimo. É claro que o brasileiro não sabe, né? O estádio das Laranjeiras, ele foi sede da seleção brasileira. Da seleção brasileira no Sul-Americano de 1919, que o Brasil ganhou do Uruguai. Aí que tá. No terceiro jogo. Para você ver, o Flamengo tinha... o Fluminense tinha o estádio das Laranjeiras, o Botafogo tinha o Moça Bonita. Não, Moça Bonita do Bangu. O Botafogo tinha do Caio Martins. O Caio Martins em Niterói. Em Niterói, que está abandonado. Está lá abandonado. E agora ele está no Engenhão, que é um estádio Vasco muito grande. Tem o São Januário. Histórico. O estádio está velho, mas estádio histórico. E o Flamengo sempre jogou os seus jogos ou no Maracanã ou pegava o estádio emprestado de alguém. Eu acho o Flamengo sem estádio, eu acho uma coisa uma das coisas mais absurdas que você pode imaginar. Eu acho umas coisas mais sem sentido algum. Até a Portuguesa Carioca tem estádio e o Flamengo não tem. Como pode uma coisa? É uma das coisas que... O Bangu tem um estádio pequeno, o América tem um estádio Jolite Coutinho. Pequeno, mas... E o Flamengo, Madureira, o Flamengo não tem... Ele tem Volta Redonda tem estádio. Não, mas o Volta Redonda pertence à municipalidade de Volta Redonda. Mas tem estádio. O da Gávea, lá, o CT da Gávea, o Ninho do Urubu, ele só tem um lance de arquibancada no lado. Para quem quem já foi para o Cristo Redentor, vê o estádio da Gávea, só tem um lance de arquibancada com o distintivo do Flamengo. Mas é uma das coisas mais absurdas. Mas aí que está o negócio. Os cariocas não esquentam a cabeça com o estádio, porque durante o Maracanã, durante anos e anos, eles viveram dessa cultura. Aqui em São Paulo a coisa complicava, né? O negócio aqui em São Paulo a linguagem é outra. A linguagem é outra. Tanto é que o Corinthians fez o que fez para ter o fielzão, né? E hoje tem naquelas condições, justamente para não viver naquele espectro. Arena Corinthians, né? Fielzão por conta dele. Fielzão. Não, a torcida não chama de fielzão? Não, absurdo. Ali Itaquerão. A Arena Corinthians. Itaquerão. Não, a Arena Corinthians. A imprensa apelidou de Itaquerão. Itaquerão. Mas o torcedor
lá do Corinthians chama de Arena E Corinthians. como a FIFA chamava o Itaquerão durante a Copa? Estádio de São Paulo, que criou uma polêmica. A FIFA não sabe nada, mostrou que... A FIFA onde já não se viu conhece, chamar o estádio do Corinthians recém-inaugurado de Arena São Paulo? Onde esses caras estavam com a cabeça? Né? Vai saber. Eu não tenho o menor juízo. Mas vamos retornando às questões do futebol, cara. Então, isso posto, né? Qual o problema vascaíno basicamente passa por Eurico Miranda. Com todo respeito à torcida do Vasco, com todo respeito às pessoas que fazem parte da diretoria atual do Vasco, o Vasco é assunto para a Polícia Federal. Também acho. Porque não é possível grave, pra mim que um time que tem a história que o Vasco tem, que já foi campeão da Libertadores, já quase foi campeão mundial, não pode ter... E eu vou falar uma coisa. Eurico Miranda mandando e desmandando dentro e fora das quatro linhas, até hoje, afundando o time do Vasco e sendo considerado um semideus. Não pode. E uma outra coisa que as pessoas desconhecem a história do Vasco da Gama, foi o primeiro time a colocar negros para jogar. Exatamente. E uma outra coisa... Clube de Regatas Vasco da Gama. 1898. Uma outra coisa. O futebol hoje, ele é o esporte que é popular, porque o clube que popularizou o futebol no Brasil, né? Sim. Você tem uma ideia, o Flamengo, ele é de 1895, Clube de Regatas do Flamengo. Isso. O nome é Clube de Regatas do Flamengo. Clube de Regatas do Flamengo. O futebol no Por Flamengo... Por isso que é CRF. Só que tem o Flamengo. Do Flamengo. 1895. O futebol no Flamengo começou a se jogar em 1915. Exatamente. Porque... porque ele era um clube de regatas, esportes náuticos assim. Vamos mexer como o Vasco da Gama, mas o Vasco da Gama começou antes. O Vasco da Gama foi o primeiro clube a popularizar o futebol no Brasil. Então, se o futebol é hoje o esporte número 1, graças à história do Vasco da Gama. Isso ao Vasco da Gama. Eu só vou dar um outro exemplo. Como é o nome... as pessoas não respeitam as histórias do clube. Exatamente. Como é o nome daquele cidadão, nós estamos jogando bola, aí a bola cai lá no canto. Como é que é o nome daquele cidadão que vai pegar a bola lá? Gandula. Gandula. O nome Gandula surgiu... em homenagem a um jogador argentino que foi jogar no Vasco da Gama, chamado Bernardo Gandula. E como ele não jogava de titular nunca, toda vez que a bola saía, quem ia pegar? O Bernardo Gandula, que era argentino. Por isso que aquele profissional que fica à beira do campo se chama Gandula. Uma outra contribuição do Vasco da Gama, além de ter sido o clube que mais popularizou o futebol brasileiro, que tornou o futebol brasileiro, foi o Vasco da Gama. Outro dia eu conto a respeito dessa história. Isso. Mas vamos lá. A questão do Vasco é Polícia Federal. A questão do Botafogo, na minha opinião, o Botafogo vê uma coisa estranha. O Botafogo tem que criar um programa de sócio-torcedor também para... torcedores fora do eixo Rio de Janeiro. A quantidade de botafoguenses que torcem Botafogo no interior de Minas e no Distrito Federal é enorme. A torcida do Botafogo não sabe disso. A torcida do Fluminense tem outra característica. Mas o problema do Botafogo também é a carência de títulos. Sem dúvida. Porque o Botafogo foi campeão brasileiro a duras penas em 95. Há 23 anos. E de lá para cá? Nada, só o Campeonato Carioca. Só o Campeonato Carioca. Infelizmente. A gente tentou dar, cabo, né? O Fluminense também precisa se reinventar, que nem você falou. Mas a categoria de base do tricolor, enfim. A categoria de xerém é maravilhosa, mas precisa... O Flamengo, ele tem sido campeão, né? Mais carioca, só que a questão do Flamengo ainda acho menos grave porque é desportiva. Ok, senhores? Bom, isso posto, encerramos mais um Toque de Classe Futebol no outro nível aqui pela RVC. Eu gostaria de agradecer a presença do senhor Fábio Marcondes. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Perfeito, um homem sucinto nas palavras, né? Também agradeço a audiência de vocês, o carinho que vocês têm dispensado com o nosso programa ao longo desses meses. Gostaria de agradecer a todos, desejar a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus.